uma palestra do ciclo de seminários do PPG-BMC Unirio. É um prazer de estar apresentando o Luiz Guilherme, que também é conhecido pela alcunha de Luiz Hendrix, né? Exato. Ele é graduado em biomedicina, ele é doutorando atualmente do programa de ciências médicas do IDOR, então eu trabalhei com ele durante alguns anos, embora quando ele tenha entrado no laboratório, foi o período onde eu já estava começando a virei professor visitante da Unirio, então já estava me afastando lá do laboratório do IDOR, não estava tão frequente, mas convivi bastante com ele mesmo assim. O Luiz tem uma enorme, embora pareça ele seja jovem, ele tem uma enorme experiência com as mídias sociais e com divulgação científica. Ele tem um canal no YouTube, para quem não conhece, o canal no YouTube onde ele divulga ciência, com quase 40 mil inscritos, né? Ele tem um podcast. Eu vou botar os links todos aqui embaixo, tá, Luiz? Uhum. Para divulgar também. E a palestra dele hoje, ela é muito pertinente, acho que no momento que a gente está vivendo hoje, né, onde a divulgação científica ela se mostra a falta de cultura científica. A gente vê o impacto da falta de cultura científica na sociedade brasileira e mundial, né, com questionamento sobre as vacinas e, para começar, né, e todo o comportamento bizarro, acho que não tem outra palavra, que muitos dos governantes que a gente tem acabam assumindo. Então, a gente, mais do que nunca, os programas de pós-graduação, os alunos dos programas de pós-graduação precisam reverberar, os professores também precisam fazer divulgação científica cada vez mais, cada um do seu jeito, cada um de uma forma. Eu acho que o Luiz vai abordar esse tipo, as várias formas de você fazer divulgação científica, né? Eu conheço parte da palestra dele, não vi essa última, mas eu imagino o que ele vai colocar. Então é com grande prazer que eu apresento então o Luiz, que vai falar para a gente. Luiz, você tem de 40 a 50 minutos. Beleza. Claro que a gente pode estender caso, né, o assunto pegue fogo depois. Uhum. E no final, a gente sempre abre para as perguntas. E lembrando o quanto isso é pertinente para os alunos de pós e para outros, tantos profissionais em formação ou já atuando na ciência. Então, Luiz, a palavra está com você. Agradeço muito. Valeu, Pablo. Beleza? Beleza, muito obrigado primeiramente pelo convite. Uma honra estar aqui, começando, né? Eu já tive a oportunidade de falar uma vez na Unirio, no curso de biomedicina, uns 2 anos atrás, na época que a gente podia estar junto, né, pessoalmente. E é uma honra estar aqui de novo, né? Uma instituição tão renomada e pelo que faz, e é muito bom estar aqui, estar com você, né? Como você falou, para as pessoas, né, não sabem, eu e o Pablo somos amigos, fomos colegas de trabalho, aprendi muito com o Pablo, e hoje eu estou aqui então para poder falar um pouco com vocês sobre algo que eu faço desde 2014 e que eu não sabia, digamos assim, quando eu comecei, a importância de falar sobre ciência. Eu sabia a importância de ser um cientista, de trabalhar com ciência, era isso que eu estava fazendo na época, eu estava nos Estados Unidos estudando, e quando eu comecei a entender a importância disso foi quando eu me joguei nesse mundo, e, né, tenho algumas coisas para ensinar para vocês da grande importância disso. Eu gosto de começar essa palestra, essa pintura digamos assim, de uma metáfora que a gente fala muito na divulgação científica, que é a Torre de Marfim. Na tradição judaico-cristã, a Torre de Marfim era aquela torre onde os nobres e ricos e detentores do conhecimento entravam dentro e não saíam de lá. A gente gosta muito de fazer essa analogia com os cientistas, né? Que os cientistas, eles se colocam dentro dessa Torre de Marfim, sabem falar só com quem entende eles, né? E não querem descer para conversar com os outros, né? Então, uma das primeiras coisas, né, eu vou pular aqui, o Pablo já me apresentou muito bem, uma das primeiras coisas que a gente acaba, quando pensa em divulgação científica, são os muros, né? São muitos muros que acabam separando o cientista, digamos assim, não só da sociedade, mas
da pessoa que está pagando a pesquisa dele, que é o cidadão comum, que não faz ideia de que aquele conhecimento existe e nem tem noção da importância daquele trabalho. Então a gente já começa com esse muro, o muro da ciência, o muro das pessoas que detêm conhecimento, das pessoas que não têm muito aquele conhecimento, mas elas têm algo que todo mundo tem, que é a capacidade de aprender. A partir do momento que a gente entende isso e se coloca no lugar, a gente desce, digamos assim, um pouco do pedestal e a gente entende que as pessoas podem não entender do assunto como eu entendo ou eu pesquiso, mas aquelas pessoas, elas podem sim compreender aquilo que eu estou fazendo. E a importância, a gente vai ver ao longo da palestra, a importância de entender, de compreender é fundamental para a gente fazer divulgação científica. Então a gente esbarra já nesse muro que está ali colocado há séculos entre o cientista, que aquelas pessoas olham, que são aqueles seres de jaleco no laboratório, com o cabelo para cima, explodindo, né? A gente tem, às vezes, essa visão do cientista. E as pessoas acabam não fazendo ideia e acabam, né, se distanciando um pouco do que a gente quer falar. E aí a gente vem para um outro muro, que é um muro mais pichado, mais esquisito, que eu gosto de falar, que é o muro do jargão, né, que é um grande problema quando a gente também vai falar sobre os nossos trabalhos. Eu tenho certeza que muitos de vocês vivenciaram isso, né, muitos aqui seguem carreira acadêmica, quando você precisa explicar o que você faz, por exemplo, para os seus avós, para os seus familiares, e às vezes você pode perder uma paciência, não vou nem explicar porque não vale a pena. A gente tenta explicar com palavras que são usuais, né, comuns para a gente. Isso também acaba atrapalhando muito nessa comunicação. Hoje em dia eu vejo que é um dos muros mais difíceis de serem quebrados, mesmo por quem tem experiência em divulgação científica, é saber encontrar o tom, é saber encontrar as palavras certas para passar aquele conhecimento. Então, só para mostrar para vocês que a gente já vive em um mundo embarreirado e desigual, que isso acaba dificultando muito quando a gente quer conversar com as pessoas. Conversar já é difícil. Imagina falar, né, conversar e educar ciência. Eu vejo, né, vocês podem pegar livros, eu já li muitos livros de divulgação científica, parte mais técnica, assim, né, falando sobre muito o assunto. Cada um tem uma definição um pouco diferente do que seria a divulgação científica, do que seria a comunicação científica. A gente não vai ter muito tempo para abordar isso agora. Mas algo que eu gosto de visualizar muito é do que para mim significa divulgar ciência, a importância disso para o cientista, para a sociedade, é essa ponte. É construir uma ponte entre a ciência e a sociedade. Que são dois mundos, né, digamos assim, extremamente diferentes, com pensamentos diferentes, mas que, na verdade, deveriam andar juntos. Então, a divulgação científica, ela está ali para tanto criar essa acessibilidade do conhecimento, quanto também para aproximar essas pessoas desse conhecimento tão importante, que elas nem sabem que é tão importante, mas que é obrigação nossa mostrar a importância. Algo que eu também sempre friso, né, quando a gente começa a falar sobre divulgação científica, as pessoas, às vezes, elas imaginam que você divulgar, né, nesses meus 7, 8 anos falando sobre isso, que você divulgar ciência é apenas você apontar para uma pessoa e dizer assim, bom, a sua informação está errada e eu estou certo porque eu sou cientista. Não basta estar certo, obviamente a gente precisa estar certo, mas a gente precisa ser efetivo na comunicação. Não adianta, hoje, posso dar um grande exemplo, no mundo que a gente vive, polarizado, extremamente de dificuldade de abordar certos temas, da desconfiança que foi gerada em cima da ciência, não basta você ficar 3 anos da sua vida para trabalhar num artigo, publicar aquele artigo numa Nature, não é o suficiente você estar falando aquela verdade. Não é mais. O que adianta você chegar para uma pessoa e dizer assim, mas eu publiquei na Nature e é verdade? A pessoa não vai fazer ideia do que você está falando. A gente precisa ser efetivo na comunicação. Então, nesse caso, é você, né, o cientista, mostrar a especialidade dele, o background dele, e parar para poder explicar o porquê que ele está certo, né, e do que aquela pessoa ali está errando. Então, quando a gente também consegue identificar isso muito cedo, assim que a gente quer começar a fazer divulgação científica, claro que a gente não vai conseguir abordar todas as metodologias possíveis, né, mas para mim esse é um dos pontos principais que a gente precisa ter na nossa cabeça quando a gente quer falar sobre ciência. A gente precisa ser efetivo na nossa comunicação. Se você não tem um plano, se você não tem uma estratégia, se você não tem algo delineado, uma estrutura,
não adianta, vai para casa. Você não vai conseguir conversar, você não vai conseguir passar esse conhecimento. Mais para frente a gente vai poder ver formas que a gente encontra, né, de passar essa ideia. E aí também essa imagem, acho que para mostrar ainda mais a grande importância hoje em dia da divulgação científica, é nesse mundo polarizado que a gente está vivendo, que já estava polarizado há muitos anos e com a pandemia polarizou-se ainda mais. Hoje em dia, opção de tratamento virou algo político, sendo que é algo médico, biomédico, né, separou ainda mais as classes profissionais da saúde, né, muitos que se diziam, então, não, você não se formou, por exemplo, no meu curso, então você não tem direito de falar sobre isso é um conhecimento só que eu tenho e pronto, final. Isso acaba polarizando, isso vai fragmentando as ideias e isso vai dificultando cada vez mais o trabalho das pessoas que querem falar sobre ciência de uma forma efetiva. Então, se em 2014 eu já tinha dificuldade para poder falar sobre ciência, em 2020, 2021, ainda está mais difícil, mesmo com todo o público que eu conquistei, todos os prêmios que eu ganhei durante esses anos, tudo, audiência, é mais difícil. E com todas as plataformas, metodologias possíveis e existentes, está cada vez mais difícil. E é por isso que a gente precisa ser efetivo. Eu bato nessa tecla, a gente precisa ser efetivo na nossa comunicação. Luiz, mas todo mundo pode falar sobre ciência? Bom, todo mundo que queira estudar sobre aquele assunto e queira falar aquilo, né, como um não especialista, mas que queira explicar, né, pode, obviamente, falar sobre ciência. Mas no meu caso, acho que cada divulgador, cada um que entrou nessa área, tem uma experiência diferente de como começou. Hoje em dia, é muito legal saber que eu estou inspirando novas pessoas a falarem sobre ciência, mas na minha época não foi assim. Eu caí lá, pum, de paraquedas. Eu gosto de mostrar essa foto porque representa muito aonde eu consegui chegar no meu poder de comunicação. Eu fui convidado para dar uma aula na Singularity University, aqui no Rio de Janeiro. Quem não conhece, Singularity é uma universidade que tem sede nos Estados Unidos. Ela tem sede na Google, na NASA, né? Ela fala sobre esse mundo high-tech e de novas tecnologias. E eu fui convidado, né, para dar uma aula sobre neurociência para um público completamente diferente, que não, a gente tinha ali estudantes de enfermagem, medicina, pessoas da área de engenharia, engenheiros da IBM, pessoas de diversas, né, frentes, né, enfim, completamente diferente, e quando eu olho para fotos assim, né, que eu vejo que é isso aqui, isso, digamos assim, o nosso objetivo final. Por mais que aquilo ali é um objetivo físico, de você unir ali pessoas, mas você está unindo ideias diferentes, de background diferentes, e todo mundo ali naquela mesma linha científica, entendendo e compreendendo aquilo que você está falando. E para mim, eu não me tornei divulgador científico assim por opção, né? Eu vou ser um divulgador de ciência. Quando eu vi que eu estava fazendo aquilo, eu entendi que, na verdade, é um senso de dever. Para mim, sendo naquela época um estudante, hoje um pesquisador, né, informação, neurocientista em informação, durante meu doutorado, mas naquela época era um senso de dever meu, saber que, poxa, se eu tenho a habilidade de falar com as pessoas, eu devo usar isso. Eu devo saber conversar, eu preciso saber explicar para as pessoas conceitos muito difíceis e complexos, e depois eu fui vendo o quão efetivo isso é para unir pessoas, ideias diferentes, e todo mundo andando naquela linha científica. Então isso é muito bom, né, quando a gente consegue atingir os nossos objetivos, né? Então, para mim, essa foto, né, eu gosto de mostrar, é a foto que eu vejo que eu consegui ser efetivo no meu poder de comunicação científica, por exemplo, em falar com diferentes tipos de pessoas. Mas por que a gente divulga a ciência? Isso é uma pergunta que eu recebo de pesquisadores, donos de laboratório, pessoas que nunca falam sobre isso, estudantes. É uma pergunta bem generalizada. As pessoas, às vezes, elas não visualizam. Antigamente, divulgação científica era uma coisa muito nichada, que só alguns faziam, uma coisa meio exótica, né? Divulgadores científicos, onde comem, o que bebem, onde moram. E era algo bem, digamos assim, raro de você encontrar, né? Um divulgador. Hoje em dia, felizmente, a gente tem várias plataformas com grandes divulgadores de ciência.
mas as pessoas elas não fazem noção do quanto que a divulgação científica ela está intrinsecamente nesse maquinário das decisões políticas que são tomadas no nosso país ou lá fora, por exemplo. Então, eu gosto, né, de mostrar esse fluxograma, né, onde tudo começa com a ciência. A ciência ela vai ser responsável por conduzir, né, a pesquisa, ela vai avaliar os resultados e ela vai publicar os resultados. E a ciência normalmente ela faz isso, né, o rito científico, né, essa revisão por pares, né, que é quando você descobre alguma coisa, escreve sobre essa coisa, e você precisa avaliar se aquilo ali está certo, e você manda para outras pessoas que vão analisar o que você escreveu, o que você achou, pessoas da sua área, os seus pares, e aí elas vão dizer se aquilo ali está legal ou não, ou melhora isso, melhora aquilo, e aí quando a gente tem um ok, a gente publica esse artigo, e aí ele vai para onde? O que acontece? O que aquele artigo ele virou? Uma pontuação para um concurso público? Mais um artigo na sua vida? Mas o que aquele artigo, qual foi o pós daquele artigo, quando ele foi publicado online, depois que você tem o DOI? A partir desse momento tem duas frentes, dois caminhos a serem seguidos, bem claros. O caminho do esquecimento e do abismo, onde aquele grupo de pesquisa não vai querer falar sobre os resultados, não vai querer contatar um jornalista, não vai querer escrever uma notícia sobre isso num blog, divulgar no Instagram. Ele vai guardar na gavetinha dele, opa, mais um paper na minha vida. Esse é um caminho triste, mas é um caminho que muito segue. E tem um caminho da comunicação. E esse é o caminho efetivo, diretamente ligado, intrinsecamente ligado às modificações que a gente vai ver mais lá para frente. Então, esse artigo, essas ideias, esses resultados que foram revisados por cientistas, aquele resultado ele é válido, ele pode então ser jogado à frente para imprensa, para o público, para outros cientistas que não sejam só da sua área e para tomadores de decisão. E a partir disso é que a gente vai ter essas mudanças nas políticas. É a partir disso que, dependendo de algum componente, né, um fármaco que você encontre, que ele é mais barato, mais efetivo que um outro no mercado, que você pode levar isso para frente, que vão lutar para desenvolver um medicamento mais barato, e que isso na frente, ou você, por exemplo, eu trabalho numa área bem polêmica, que não deveria ser tão polêmica, né, que é cannabis. Eu estudo os efeitos terapêuticos dela nesses modelos de cérebro que a gente desenvolve no laboratório, mas a partir do momento que eu mostro os efeitos terapêuticos benéficos, eu estou fortalecendo mudanças políticas que vão não só ajudar a dar esse retorno para a ciência, na forma de novos projetos, investimentos, etc. e tal, mas como também essas mudanças políticas elas vão afetar diretamente a vida daquelas pessoas que dependem, por exemplo, desse tratamento com cannabis medicinal. Então, esses são os dois caminhos que você, como cientista, como pesquisador, né, eu estou falando aqui também como pesquisador, você segue. Ou você vai engavetar o seu artigo, ou você vai jogar ele para frente para poder contar uma história, para poder criar mudanças, para poder informar um público. E é isso, no final das contas. É tornar o que está inacessível, inacessível. E o ser humano gosta de conversar tem muito tempo, a gente sabe disso. A gente sabe que os primeiros relatos, digamos assim, que a gente consegue identificar de comunicação são as pinturas rupestres, né? Onde a gente vê histórias sendo contadas e reescritas através de desenhos, né? Mas indo um pouco mais para frente nessa história, é super legal. Eu gosto muito de olhar, né, a história das coisas, né? Mas, por exemplo, a primeira rede social, ela aconteceu em Roma com os escribas romanos, onde eram os escribas, eles eram essas pessoas que sabiam ler, que sabiam escrever, que elas tinham um tablet naquela época, né? Era até o nome como se fosse um tablet mesmo, de cera de abelha, onde eles conseguiam escrever recados e levar esses recados para vários lugares. Normalmente eles sempre começavam com essa saudação. Isso aí é um exemplo clássico em vários livros de comunicação científica. Eu adoro usar esse exemplo, né? Ele começa ali falando se vales, bene este, ego valio, né? Por exemplo, você tá tudo bem? Se você tá bem de saúde, é bom, eu também tô bem. Como se fosse o nosso, e aí, tudo bem? De hoje em dia. Os escribas, eles né, trabalhavam
Isso. Então, assim, a gente já se comunica há muito tempo. A gente tá, digamos assim, aprimorando a nossa comunicação como seres humanos faz muitos e muitos e muitos e muitos anos. E o mais legal disso, né, é realmente para ver que o ser humano, ele gosta de conversar, ele gosta de se comunicar. Isso é provado por, né, por várias metodologias também. E aí a gente dá um grande salto, né, não ficar só na história, para o que é hoje em dia, né? Alguns chamam de a nova mídia, outros dizem, falam de mídia repaginada, renovada, tem vários nomes diferentes. Eu vou usar aqui como a nova mídia, mas é o que acontece hoje em dia com as informações, com a comunicação. Então, essa pirâmide é a pirâmide da informação jornalística. Você começa com uma pequena informação, pequenininha, uma testemunha ou alguém que tenha um contato de uma pessoa que você quer abordar aquele assunto, e aí você conversa com esse contato, que vai te dar um outro contato, e você vai receber mais informações, e você vai falar com especialistas, e você vai começar a montar uma história de uma pequena ideia para uma coisa bem mais complexa, bem mais robusta e grande. Essa é a pirâmide jornalística. É você pegar uma pequena informação, pequenininha que seja, um pitch ali, uma palavra, uma frase de algo que faça... o cientista descobriu que a molécula tal cura o câncer. E a partir disso você constrói uma história. Isso é muito importante, obviamente, para os veículos de jornalísticos, hoje, obviamente, atual, porque as pessoas ainda também, elas precisam de detalhes, elas precisam, né, ter esse tipo de compreensão. Mas na divulgação científica, esse tipo de modelo, ele não funciona muito bem. Porque lembra quando eu falei para vocês lá no início da palestra que a gente precisa ser efetivo? Isso aqui não é muito efetivo. Ele é muito correto, ele é muito, né, digamos assim, completo, mas ele não é efetivo. O que a gente faz na divulgação científica, na comunicação científica, é isso. É inverter a pirâmide. Começar pela base. É pegar 1 trilhão de informações, 1 trilhão, 10 páginas, e transformar aquelas 10 páginas em 3 linhas. E nas 3 linhas você precisa passar a informação correta, o que aconteceu, de uma forma compreensível e acessível para sua audiência. Obviamente que para você fazer isso, existem muitos e muitos e muitos fatores que a gente não vai conseguir abordar aqui, né, essas metodologias, de como que eu consigo pegar, inverter essa pirâmide e começar a construir isso. Eu estou há 7 anos e pouquinho e eu ainda estou aprendendo a como saber sintetizar as minhas ideias, as minhas palavras e transformar aquelas ideias em algo visual ou algo também por áudio, em podcasts ou imagens. Então isso é um aprendizado muito que constante. Não existe uma fórmula única. Tudo vai depender do que a gente vai falar mais à frente, que é sobre audiência. Mas é isso que eu quero que vocês fiquem bem claros, assim, que as pessoas às vezes elas têm um preconceito na divulgação científica de que ou os próprios cientistas eles têm medo de ser fáceis demais, né? Não vou falar assim. Aí é que vai muito da nossa responsabilidade e entendimento de tentar pensar como passar aquela ideia sem perder o sentido original e sem você deturpar a ideia original. Não é você mentir, de jeito nenhum. Isso é fake news. A ideia é você sintetizar o conhecimento da forma mais clara possível. Então é mais ou menos assim que a gente funciona. É mais ou menos assim que as metodologias de divulgação científica trabalham. E obviamente, acho que isso é muito claro, a melhor forma de a gente combater as fake news que a gente vê hoje em dia, né, o antídoto, é o conhecimento. É o conhecimento. E eu preciso estudar 1000 vezes aquele tema, aquele assunto, para poder pensar em como que eu vou extrair daquilo a forma mais fácil daquela minha audiência entender e compreender. A partir do momento que ela entende, ela conhece, ela adquire esse conhecimento, ela tá como se fosse meio que imune, ela tá meio que blindada. Aquelas outras fake news que vão chegar nela e, obviamente, poderiam, né,
causar outros tipos de desconfiança. Mas para a gente quebrar essas barreiras, a gente precisa entender por onde que aquela pessoa, digamos assim, tenha uma abertura. Que a gente sabe que é muito complicado. Eu tenho exemplos próximos de pessoas muito próximas a mim, que por mais que eu seja um cientista, por mais que eu tenha credibilidade e conheça e saiba falar, elas me taxam de mentiroso, porque, enfim, é um vírus que foi feito num laboratório na Rússia e que a vacina tem chip. Então, assim, como que eu chego nessas pessoas? Eu ainda estou tentando descobrir, mas existem metodologias. Já funcionou algumas coisas em alguns cenários diferentes que a gente pode falar mais para o final. E agora, vamos falar de uma coisa que, digamos assim, as pessoas gostam muito hoje em dia. A gente tá cada vez mais presente digitalmente. A pandemia agora, para quem falava mal da educação EAD, tá aí a prova de que tivemos que estar EAD para poder educar, para poder ter aula, né, sermos educados. E as redes sociais é o que é a nossa vida digital, é online. E através dela que hoje a gente consegue ter um poder bélico, entre aspas, bem pesado na forma que a gente consegue, então, comunicar essa ciência. E falar de rede social, as pessoas adoram, né? Instagram, postar stories, agora quando é para gravar um vídeo, quando é para fazer alguma coisa, quando é para botar a cara a tapa, o cientista, ele fica com medo. E é normal esse medo. A gente vai entender a importância disso. Eu gosto muito dos desenhos do Tom Gold, é um cara que faz tirinha, né, de ciência, e essa aqui é muito engraçada, que o cientista ele tá chegando dizendo assim, muito bom que você fez descobertas, né, salvou vidas, melhorou o mundo, mas a sua pesquisa não está fazendo nenhum impacto na rede social. E hoje em dia é uma preocupação que os cientistas precisam ter. Lembra daquele caminho do engavetamento que eu falei para vocês? O que aquilo ali fez de diferença, poderia ter feito de diferença? Não que toda pesquisa vá fazer alguma diferença, mas a gente precisa sempre estar tentando comunicar aquilo que a gente fez. Sempre existe uma forma, não importa com que você trabalha, a gente consegue falar. E quando a gente fala sobre falar, a gente está falando com pessoas, né? E falar com pessoas é muito complicado. As pessoas, elas são muito diferentes. Muito, muito, muito diferentes. Essa foi uma das maiores dificuldades minhas como um divulgador científico e como um comunicador, né? Era entender quem era o meu público para aquele tipo de projeto. Então, quem era o meu público no meu canal no YouTube? Qual era o perfil ou os perfis das pessoas que estavam assistindo os meus vídeos? O que elas queriam saber? Como que o cérebro delas pensava, né? Porque, assim, ideias podem ser transmitidas de diferentes maneiras para diferentes pessoas. A mesma ideia, sem perder nenhum tipo de sentido. A gente consegue pegar a ideia A e passar para o B, para o C, para o D, para o F, de formas muito diferentes, e o A vai continuar sendo A. Só que a gente precisa estudar a nossa audiência. Então, essa minha palestra, digamos assim, introdutória ao mundo da divulgação científica, é muito para dar esses highlights do que a gente precisa, né, desses pontos importantes que a gente precisa estar atento na hora que a gente vai falar sobre isso. E a audiência é algo muito, muito, muito fundamental. Então, é um estudo que você que quer falar precisa fazer. E hoje em dia a gente tem ferramentas muito boas para identificar. O Instagram, por exemplo, para quem tem a conta comercial, ele te diz o horário que as pessoas estão mais online no Instagram, né, que te segue, qual é a idade, onde que mora, gênero, tudo. Você tem todas as informações, onde você consegue desenhar exatamente o tipo de pessoa que está te assistindo, para você não produzir um conteúdo para dar mais like, porque hoje em dia like não significa muito. A qualidade do conteúdo significa. Então, minha postagem deu 200, deu 1.000, deu 5.000. Tá muito ligado à qualidade daquele produto. Mas, obviamente, é claro que a gente pensa em criar conteúdos que sejam compartilháveis. Claro, né, a gente quer atingir o maior número de pessoas, mas atingir o maior número de pessoas que
que sejam exatamente aquele tipo de pessoa para consumir aquele tipo de postagem, de produto, coisas que você for fazer. De novo, é ser efetivo. E aí agora eu vou falar um pouquinho sobre as redes sociais, sobre, né, pra gente ter uma visualização, porque às vezes a gente não enxerga, a gente tá lá, mas a gente não enxerga o que a gente pode fazer lá. Eu vou começar, assim, digamos, com o piorzinho de todos hoje em dia, que é o Facebook. O Facebook, ele já foi algo que tinha um crescimento orgânico muito grande, muito grande. Eu lembro quando eu comecei, eu tinha uma página lá que eu também falava sobre minha vida acadêmica, devia ter uns 50 mil, 70 mil curtidas, né? Cada postagem minha dava 2, 3 mil, 400 e poucos compartilhamentos, e de uma hora para outra o Facebook começou a cobrar para impulsionar né, o conteúdo, e aí eu comecei postando com a mesma qualidade, aquela coisa de caindo. Facebook foi virando um grande jornal, né? Eu só tô no Facebook ainda por causa da minha família, porque eu acho lá que tá cada vez mais difícil, mas o Facebook, querendo ou não, a maior parte das pessoas do mundo estão lá. Imagina, 50% das pessoas, quase 50%, esse é um estudo da Pew, mostra que quase 50% das pessoas têm o Facebook como fonte principal de informação, o que é um perigo gigantesco. Né? A gente sabe muito bem o que foram esses últimos anos sobre fake news e o Facebook, né, as pessoas compartilhando coisas terríveis e como que isso influencia em decisões políticas, em movimentos dentro de um país. Isso é extremamente absurdo. Mas lá as pessoas estão lá. Então, não tem muito por que explicar por que usar o Facebook para divulgar ciência. As pessoas estão lá. A chance de você esbarrar numa pessoa que queira ver o teu conteúdo é alta. É alta. Mas aí você também vai ter que competir com 1 bilhão de outros conteúdos. Facebook já foi muito bom. Hoje em dia, eu, particularmente, para divulgação científica, eu não vejo ele como uma boa ferramenta efetiva, digamos assim. Mas ele ainda tem um peso, obviamente, significativo. E o Twitter, né, gente? O Twitter, eu digo que é a rede social que o cientista ele precisa estar, porque é uma rede onde você consegue fazer um networking muito legal, muito bacana. Eu vou falar isso mais à frente. Que você consegue conectar com cientistas ao redor do mundo, da sua área, e que as pessoas são acessíveis para você conversar. Então, esquece aquela história de você ter que ir no congresso internacional para, quem sabe, esbarrar naquele pesquisador. Não, muitos deles têm tem Twitter e você pode, né, diretamente conversar com eles por lá e respondem e tal, né? Eu tenho um exemplo muito, muito engraçado. Uma vez no Twitter tem uma pesquisadora da minha área, o Pablo conhece, a Madeleine Lancaster, foi a pessoa que criou esses minicérebros que a gente trabalha no laboratório. E aí eu lembro que eu tinha feito publiquei uma piada né, falando de neurociência, alguma coisa, e botei ela, né? E ela me respondeu com uma risada e dizendo assim, boa. Tipo assim, a pessoa top da minha área que me respondeu uma piada, sabe? Então, é bem legal esse tipo de contato que a gente pode ter. E, obviamente, o Twitter, ele aumenta cada vez mais a questão dessa interação, né? O Twitter foi muito importante, né, sem falar, obviamente, do lado negativo que isso obviamente acabou tendo, né? O lado negativo das fake news também acabou se espalhando bastante por lá, mas o Twitter foi muito importante para os jogadores de ciência durante a pandemia. As threads, a divulgação rápida dos resultados, né? Então, os cientistas eles estavam ali tanto consumindo aquela informação como também traduzindo. Então, hoje o Twitter, para mim, é uma das redes melhores para você se informar sobre ciência, de você seguir pessoas da sua área que sejam interessantes até para o seu contato futuro. E também o Twitter, hoje em dia, ele é um ótimo lugar para você não botar o seu artigo na gaveta, né? O Twitter, mais à frente eu vou falar um pouco sobre isso. Mas, antes de falar sobre isso, uma coisa muito bacana do Twitter, que a gente observa cada vez mais, é a questão da humanização. Porque muitas pessoas elas não acreditam que os cientistas eles são humanos, né? São pessoas alienígenas ali que fazem coisas muito doidas e que elas não entendem, mas são cientistas. E a possibilidade de você ter um Twitter e se humanizar, digamos assim, de você falar sobre outras coisas que não sejam só ciência, isso também é muito bom na hora que você vai comunicar. Eu tenho um grande exemplo, que é um exemplo maior de humanização do que isso,
que foi a NASA. A NASA, ela tem um departamento de comunicação científica que eu admiro muito, demais, demais, demais. Eles são muito, muito legais. Eles têm metodologias lá incríveis para poder divulgar o próprio trabalho, porque a NASA, ela também vive de doação. Então, as pessoas acabam doando para ela, né, porque gostam do que elas fazem, do que ela faz, né, do que ela se propõe a fazer, dos achados, porque a NASA, ela sabe comunicar, ela sabe se conectar com as pessoas. Um grande exemplo, por exemplo, é o rover Curiosity, né, que está no superfície de Marte. Ele tem um perfil no Twitter onde ele fala como se fosse ele, né? Então, ele sempre tá postando coisas fofinhas, tipo, cheguei aqui, gente, aí, beleza, fiz uma selfie. Isso dá um compartilhamento inacreditável. E ali ele tá dizendo, eu tô tirando essa foto aqui, não é só legal que ele tá tirando foto, que, sei lá, você tá falando com um robô, mas a NASA sempre coloca um link para você entender mais, divulgar aquela ciência, aquele conhecimento que muitas vezes estava inacessível das pessoas. Então, é muito legal, por exemplo, esse exemplo de humanização que a NASA vem fazendo em tudo, né? Todos os seus rovers, eles têm perfis no Twitter bem legais que eu como, digamos assim, um nerd da astronomia, sigo todos e finjo que realmente eles existem e são vivos, né? E aqui também eu gosto de apontar, porque as pessoas às vezes, como que então eu não coloco meu artigo na gaveta, né? Agora falando mais com a galera que faz ciência. O Twitter é uma excelente oportunidade, muito fácil, de você transformar o seu artigo, que é um VHS ali, mas é legal, um VHS legal, de um filme legal, num Blu-ray. Então, entenda que entendo que você não está mentindo o seu resultado, mas você está deixando aquilo ali mais visualmente bonito e compreensível. Então, uma coisa que os cientistas têm feito bastante é irem para o Twitter, mostrarem lá o artigo que eles publicaram, né, fazer uma thread da importância e também marcar outros cientistas grandes da área para visualizarem aquele conteúdo. E isso no futuro pode gerar, aquela pessoa não ia ler o teu artigo, ela provavelmente não ia encontrar, mas agora ela já sabe da tua existência, ela sabe daquele artigo, pode ser que ela até cite você no trabalho dela. Então, é uma oportunidade muito boa para os cientistas se comunicarem por lá, e eu sempre falo para isso, assim, quem quer ter uma visualização maior dos seus trabalhos e tal, vá para o Twitter. E agora chegando, por exemplo, no Instagram, né? O Instagram, febre, fenômeno. Hoje em dia, o que o Instagram é, né? É uma coisa assim absurda, muito mais que o Facebook. E o público do Instagram é um público muito, muito, muito engajado. Muito engajado. Acho que uma das melhores coisas do Instagram é porque você consegue transformar um conteúdo visual em algo bem compartilhado. Pode ser bem viral. Você pode falar com muitas pessoas diferentes produzindo um conteúdo bacana, tendo um conteúdo bem forte. E né, o Instagram tem isso todos os dias. Realmente são números bem absurdos e assustadores, né? Mas no Instagram, algo que eu sempre falo para as pessoas que criam um projeto no Instagram ou que são, né, cientistas, né? Existem várias metodologias diferentes aqui, né? Só um exemplo que eu posso dar lá do meu Instagram de posts que eu faço, né? De como ler artigos científicos, como estudar, post com fotos, com storytelling, né? Contando histórias de que eu vivi, da minha vida, do que eu fiz, de onde eu trabalhei. E isso você acaba, obviamente, divulgando uma ciência, divulgando conhecimento e se humanizando. Porque hoje o público ele não quer saber mais da marca, ele quer saber da pessoa. Simples. Cada vez mais as pessoas elas querem saber de pessoas. Vou dar um exemplo. Magazine Luiza. Magazine Luiza, hoje em dia todo mundo conhece como Magalu, porque ela entendeu, né? Fez lá aquela animação, né? Da Magazine Luiza. Ela é aquela... a imagem, né? A que chama de Magalu. E hoje em dia é algo humanizado. Parece que eu vou comprar lá daquela moça ali que tá me vendendo. Isso é uma estratégia que serve também em outras coisas, não só na comunicação, não só na divulgação científica, mas a humanização da marca. Isso é muito importante, e quanto mais cedo as pessoas sacam isso, melhor. Agora também falando um pouco sobre podcasts, não tem como não falar sobre podcasts. A gente brinca, eu faço podcast desde 2014, eu faço parte do Biomedcast, que é um podcast da minha área, da biomedicina, né? A gente está desde 2014 fazendo.
Também fiz um projeto na Record, né, com outro amigo meu, né, com podcast de ciência, lá, o único podcast de ciência da emissora. Também tô por lá, e no meu podcast, que mais pra frente eu falo um pouco para vocês. Mas hoje em dia o podcast é uma ferramenta de comunicação absurda. Porque o podcast você conecta com a sua audiência. Lembra aquilo que eu falei bem lá, de ser efetivo, saber a audiência? O podcast ele tem características muito interessantes que vão fazer a sua audiência estar envolvida naquele assunto. Então, só algumas ideias aqui para mostrar para vocês, para não me alongar muito, o quanto que o podcast está crescendo no Brasil. Né? Um grande exemplo que eu posso dar agora é a Rede Globo lançando o Audio Day deles, né? Contratando pessoas que faziam podcast de forma, digamos assim, amadora, para fazer podcasts exclusivos para a plataforma, e fiquei sabendo que em breve devem entrar alguns podcasts de ciência por lá também, originais da Globo. Se vai ser eu, não posso contar, quem dera. E o podcast ele tem várias características interessantes que são importantes na hora de a gente definir a nossa audiência, né? O público que você quer conversar, mas você ter a fidelização, portabilidade, flexibilidade, engajamento, conteúdo on demand, hoje em dia são coisas que para comunicação científica, divulgação científica, são extremamente importantes. Então, aqui só algumas características do porquê fazer podcast, por que isso pode ser muito interessante. De novo, volto ao exemplo da NASA. A NASA tem um podcast que eles construíram dentro da base lá da base deles em Houston. O nome do podcast é Houston, We Have a Podcast, é excelente, que eles construíram uma sala no meio dos laboratórios, e ali tem um jornalista que ele é o host, né? E ele entrevista cientistas, engenheiros, pessoas que trabalham com comunicação, astronautas. Isso transformou um dos maiores podcasts de ciência no mundo, né? Então a NASA também soube aproveitar muito bem isso. Um outro podcast que eu gosto muito, também em inglês, e que eu indico, é o Radiolab. É um podcast narrativo, digamos assim, de ciência, que eu me esperei muito para poder fazer o meu. Hoje, eles são o maior podcast de ciência do mundo, né? Eles têm um prédio de 7 andares em Nova York, só do podcast, né? Então, é uma coisa absurda o quanto que é levado a sério, né? E, obviamente, eles conseguiram transformar divulgação científica em um negócio, um modelo de negócio também, que pode ser bem importante para você gerar um dinheiro, né? E poder produzir conteúdos educativos, mas também ser recompensado por isso. E aí tem também, né, só dando um exemplo do meu podcast, que é o SciTalk. Hoje o SciTalk, né, falando pelo último ano, é o 12º podcast, foi o 12º podcast de ciência mais escutado do Brasil pelo Spotify, que hoje em dia é um dos maiores players, né? Então, em um ano, eu obtive essa colocação. E algo que, né, o quanto que isso também me rendeu outras frentes, né, sair Guia do Estudante, várias outras mídias, mas algo que é muito interessante, a liberdade que eu tenho no meu podcast de falar sobre conteúdos complexos de uma maneira compreensível é o que faz as pessoas quererem ouvir, porque eu falo desde amor, física quântica, neurociência até robô. E tudo isso mostrando a ciência por trás dessas coisas. Então, eu consegui criar um formato rapidinho, podcast de no máximo 15 minutos, onde eu conto uma história, né, de ciência, com muito embasamento científico, muitos episódios, obviamente, que eu não domino. Por exemplo, esse episódio 21 foi um episódio sobre realidades alternativas. Eu me consultei com amigos que são físicos, né, para poder saber se aquela linguagem que eu entendi estava correta. Então, a gente precisa também ter essa responsabilidade na hora de divulgar ciência. Bom, também no Brasil, gente, eu sempre falo, hoje em dia tá todo mundo criando podcast, e é uma maneira que as pessoas estão conhecendo ciência pela primeira vez pelo Spotify. Isso é algo inacreditável. Então, não foi nem pelo Carl Sagan, pelo Neil, por um documentário da Netflix, não. A pessoa conheceu ciência, porque ela estava ali no Spotify, eu vou ouvir isso aqui, um podcast, e começou a gostar. Então, é realmente legal. A gente também tem outras formas de fazer divulgação científica, como é o YouTube. O YouTube, ele tem vários canais incríveis para falar sobre isso. Eu gosto desse exemplo do Krugerstag, que é um canal
assim, fantástico. Para mim é o melhor storytelling que eu já vi na minha vida, de contar temas complexos de uma maneira muito rápida. Então, tanto que é um canal hoje, já passou acho que de 14 milhões de inscritos, e é escutado ao redor, né, do mundo, né? Então é um grande exemplo de como que você pode abordar temas científicos para uma população, assim, muito geral. E é bem legal, esse é um exemplo. Tem o meu canal também, que eu acabo também fazendo vídeos por lá. Mas uma coisa legal do YouTube, né? Por que fazer divulgação científica pelo YouTube? É muito pela mensagem. É a forma que você consegue atrair aquele público para aquele conteúdo, sem ele saber que aquilo ali é ciência. Então, eu vou dar um exemplo. Esse vídeo, eu fiz um vídeo que eu falava assim: o animal que engana a morte. Parece que é um clickbait, e deu muito acesso. E era um vídeo onde eu falava, né, sobre transdiferenciação celular, né, e um pouco, né, de como que as águas-vivas se reproduzem, mas é um vídeo onde eu falo sobre a Turritopsis de Dohrn, que é essa água-viva considerada imortal. Então, muitas pessoas ficaram, nossa, adorei esse tema de mortalidade, nem sabia que isso era debatido na ciência. Então, é uma forma também de você conectar com a sua audiência. Também existem outras metodologias que dependendo do que você tem habilidade, eu estou tentando mostrar várias para ver se vocês se encaixam em alguma delas, mas a questão de você fazer arte, por exemplo, e misturar isso com ciência. Eu não sei desenhar direito um palitinho, eu estou fazendo aulas de desenho já tem um tempo como hobby, mas não sabia. Mas uma coisa que eu gostava muito era pintar. Eu gostava de pintar, mas eu odiava tinta, sujeira, então como eu gostava de coisa digital, eu comecei, por exemplo, a aprender a restaurar fotos antigas. Então eu pegava uma foto, por exemplo, essa do Albert Einstein, preto e branco, que a gente nunca viu na vida como é que era o Einstein, né, colorido. E eu ia lá e no Photoshop, aprendendo várias técnicas de colorização, eu fazia, por exemplo, né, uma pintura, e a partir disso eu divulgava no Instagram, chamado Ciência em Cores, para contar a história daquele cientista, e o que atraía as pessoas eram as cores. Então eu estava divulgando ciência, atraindo um público através de cor. Mostrando, né, e quando eu dava cor, mostrava a vida, eu falava um pouco da vida desses cientistas. Não é um projeto que hoje em dia está um pouco parado, mas aqui é só um exemplo para vocês verem de como que a gente também pode divulgar ciência através de coisas que a gente nem imaginava e que dá muito certo. Aqui também outros exemplos, né, você trabalhar com exposições de arte. Hoje em dia está aumentando o número de exposições de arte que envolvem ciência, o que é muito legal. Teve uma muito bacana que aconteceu aqui no Rio, que foi a exposição do Alzheimer, onde tiveram, acho que foram 15 artistas fazendo obras, contando histórias de pessoas, né, que têm familiares com Alzheimer, e eles foram escutando essas histórias e foram transformando aquilo ali, né, em arte. Coisas que a gente nem consegue imaginar. Por exemplo, isso aqui é a ideia, né, a corda, né, digamos assim, seria essa célula, e aqui essa imensidão aglomerada seria aquela placa beta-amiloide que a gente vê na pessoa com Alzheimer, e aí aquele conteúdo, né, ficando cada vez mais fraco, como se fossem as memórias sumindo. Então, só essa ideia, esse storytelling, você cativa muitas pessoas para você poder contar uma história por trás, de você passar, né, conhecimento. Para não me alongar muito, eu acho que o que eu quis passar aqui muito para vocês nesses 45 minutos, é uma visão geral da importância da divulgação científica, por que a gente precisa fazer isso, como que a gente pode fazer isso, das diferentes plataformas que a gente pode estar, e sempre lembrar que, por que a gente divulga ciência? A gente divulga ciência porque a gente quer ensinar. A gente divulga ciência também para inspirar, e a gente também divulga para modificar. Lembra aquelas modificações políticas? Não são só as modificações políticas, mas são modificações na vida de pessoas que a gente não consegue nem imaginar o poder que a gente tem. Então eu sempre chamo todo mundo que é cientista de que é um dever nosso saber conversar com as pessoas e passar o nosso conteúdo da forma que a gente se sentir mais confortável. Pode ser através de um desenho, pode ser através de um vídeo no YouTube, pode ser através de um podcast, pode ser através de, sei lá, qualquer coisa, de um texto. O importante é saber disso, é passar a informação, e a gente cada vez mais conscientizar não só a nossa classe científica, mas como um todo, como todas as pessoas que queiram poder falar isso. E assim, a gente só vai conseguir modificar esse caos, esse mundo tenebroso que a gente está vivendo, quando a gente mostrar para as pessoas cada vez mais a importância da ciência no dia a dia delas, né, e fazer com que elas confiem na ciência e que elas também apoiem. Então deixo aqui meu muito obrigado, os meus contatos, né, para a gente conversar depois, se não tiver tempo aqui, né, meu e-mail, meu Instagram, meu canal no YouTube, meu podcast, e ficarei feliz agora da gente bater um papo, tirar dúvidas,
e aí, quem sabe, numa próxima eu posso voltar para a gente, de fato, aplicar metodologias, né, que é um tema que a gente vai ficar aí horas e dias e semanas para poder destrinchar tudo. Obrigado. Luiz, obrigado mais uma vez pela palestra, excelente como sempre. Queria aproveitar esse momento e abrir então para perguntas, principalmente dos alunos, mas também dos professores da pós, para o público externo. Claro. Cléo. Olá, eu gostaria de começar a fazer uma pergunta. Cléo, deixa eu só tirar uma dúvida. Eu estou te ouvindo, deixa eu só tirar uma dúvida antes. Fernanda, você levantou a mão, foi um engano ou você está querendo falar? Fernanda Mansur. É que tem a opção de levantar a mão, ela levantou aqui. Eu não sei, só porque ela levantou antes da Cléo? Bom, Cléo, pode prosseguir, qualquer coisa ela fala aqui no chat. Bom, obrigada, achei tema... Eu assisti, assim, o tempo inteiro com minha caneca de café, porque eu sou uma das pessoas com grande resistência assumida com relação ao uso da rede, a mídia para a ciência, por traumas, né? Porque eu vejo que algumas pessoas transformam no Big Brother isso. Então, assim, estou fazendo Elisa, aí posta, né, lá, a plaquinha revelando lá o Elisa. E a impressão que dá é que, publiquei um artigo, aí jogo o artigo. Então, minha grande crítica, né, com relação ao uso da ciência nas redes sociais, inclusive começou com a revista da FAPERJ, né, a publicação que a FAPERJ tinha, não sei o quê. Uma colega minha, neurocientista do Fundão, ela era professora da UERJ, depois ela foi para o Fundão, farmacologia, ela trabalhava exatamente com reconstrução do nervo óptico, né, para novas tentativas de recuperação da visão, e ela deu uma entrevista, aquilo me traumatizou, assim, absurdo, eu estava no laboratório com ela, por acaso eu estava passando café no laboratório dela, e ela estava fazendo uma entrevista, e a gente foi ler a reportagem depois. Então, eu acho que também eu fiquei com trauma assumido da responsabilidade do entrevistador, do rapaz, né, da mídia, o que ele passa. Então, uma coisa boa que eu já vi que está mudando é que o próprio pesquisador, ele passa a ser o autor da redação nas mídias sociais. Isso é muito bom comparado ao passado, porque as pessoas querem vender informações. Então, não tinha uma preocupação, né, do repórter, mesmo sendo da FAPERJ, ele queria causar uma sensação, e o título da revista Cura, a pesquisadora chega perto da cura da visão. Então, assim, eu tive uma trajetória vendo muitas falhas nessa comunicação, agora eu vejo realmente que eu mesmo preciso melhorar, mas agora eu retorno à FAPERJ de novo, né? A FAPERJ tem um programa cientista do nosso estado, Jovem Cientista do nosso estado, que eu participo desde 2007, e eu tenho ido para as escolas públicas, né? Eu vou além, eu acho que a gente tem que pensar em fazer uma ciência séria, isso pode ser feito eu vou falar da minha época, né, no ensino fundamental, é só você chegar numa sala de aula, abordar um assunto de ciência e começar a discutir quais são os critérios de escolha para um estudo de metodologia científica. Isso não precisa ser um conhecimento amarrado dentro da universidade, que, aliás, vários alunos se formam na graduação e não têm pensamento científico. Porque as salas de aula também não trabalham metodologia de ensino, a gente repassa o conhecimento dos livros, né, dos livros célebres, e vários alunos que se formam não têm ideia de metodologia científica. Então, eu acho que isso pode... A FAPERJ já teve esse início de levar essa discussão, né, para dentro da comunidade mais carente, porque são escolas do ensino público, e eu vou te falar que eu estou tentando fazer o meu jeito. Estou tentando levar a discussão, porque a discussão maior de HIV na gestação em crianças e adolescentes, e estou tentando trabalhar metodologia científica, eles levantando o braço, quantos aqui, e não sei o quê, mas você fez isso, para ter a ideia de um senso crítico de um estudo científico, que é uma coisa muito difícil. Então, eu acho que Cléo, eu estou tentando melhorar. Mas depois da sua palestra, eu acho que eu vou rever, porque assim, o que acontece é que meu grupo, a gente produz, e às vezes meus alunos ficam, a gente podia criar
Eles falam dessas coisas de mídia, eu fico com medo, porque, pelo que eu vejo de exemplo próximo, é uma autopromoção demais. É assim, tipo, acabei de fazer um Elisa, chegaram os monopolais. Aí joga o artigo, eu falo assim, meu Deus, qual o propósito desse tipo de publicação em rede social, entendeu? Então, eu amei, porque, Luiz, eu vou agora humildemente pensar no meu grupo como a gente pode divulgar o que a gente está fazendo com a ideia de melhorar, de alguma forma, né, a vida da população, da comunidade, quer dizer, de alguma forma dar o feedback para quem nos financia, que é, na verdade, o povo brasileiro, né? E ganhar eles como parceiros. Exato. Aí, só fechando, eu só, assim, apesar da briga ter sido feia, chegamos a 2021 e eu te digo, a ciência vai ganhar essa luta contra o mundo obscuro que representa o governo, entendeu? A ciência vai ganhar porque a mentira não se sustenta e uma verdade não se quebra. Uma verdade pode ser refeita. Quer dizer, como você falou, vou discutir um dado atual. Não é uma mentira, eu estou publicando, eu fiz um podcast, estou falando uma coisa que, né, com todo critério, mas é uma verdade observada por um grupo. Ela pode ser reformulada, né? Mas uma mentira não se sustenta. Então, eu acho que a gente chegou ao ponto onde viva a ciência, e eu até agradeço a vocês, quer dizer, vocês que eu digo, Luiz, pessoas da tua geração envolvidas em divulgação. Eu amei, eu vou conversar com o meu grupo, que forma a gente pode trabalhar para ser transparente, ajudar, entretanto, sem ser soberbo, que eu tenho muito medo, e sem querer conflitar com os colegas pares que acham que a gente está querendo sempre jogar na cara, né? Porque tem professores que veem um professor falando, lá vem, vai dizer que publicou um artigo, tá rindo. Então, obrigada, eu adorei. Muito bom, Luiz, muito obrigada. Não, muito, muito obrigado pelas considerações, né? Eu acho, eu fico muito feliz de saber que assim, a minha fala pode ajudar você a construir outras coisas no seu grupo. Eu acho que, de novo, eu bato nessa tecla de por exemplo, como você falou, né? Eu vou mostrar meu artigo, o meu grupo vai falar sobre o artigo, o que os outros vão pensar. Tô nem aí. O que você tem que pensar é o que meu artigo tem de importante que as pessoas precisam saber. Você não está se promovendo como, por exemplo, galera aí, publiquem numa Nature e tal, que é uma coisa obviamente muito legal, etc. Mas nunca é demais a gente promover o nosso trabalho, que é fruto da nossa exaustão ali trabalhando sempre, podendo concluir e escancarar para as pessoas a importância daquilo ali, obviamente, sempre com a verdade, medindo as palavras. Eu entendo, quando você falou, por exemplo, esse negócio da FAPERJ, isso acontece muito porque por muitos anos os cientistas aceitaram outros porta-vozes, porque não tinha paciência de querer falar ou escrever, ou tentar pensar, não. Quando você, obviamente, deixa na mão de outras pessoas para contar a sua história, existe esse risco. E existem cientistas ruins, existem jornalistas ruins, concordo demais. Também já passei por situações no laboratório com emissores de televisão que foi um caos. Um caos. A pessoa não queria nem te entender, não fazia questão, ela entendia o que ela queria mostrar, que era mais bonito no vídeo, ou que era a manchete mais legal. E é por isso que eu também brigo a questão da gente se policiar na forma da gente divulgar ciência com responsabilidade. E assim, tranquilo, publicar que tá fazendo um Elisa, ou que tá mostrando o dia a dia, isso é legal de novo. Você acaba humanizando o seu grupo de pesquisa, o seu laboratório, as coisas que você faz, mas obviamente tem que ter uma contrapartida educacional. Você, por exemplo, eu quase posto nada desses 4 anos de meu doutorado, poucas vezes que eu mostrei dentro no laboratório, não sei o quê. Às vezes que eu fiz isso era sempre para educar, para mostrar aquela técnica, para tentar mostrar para as pessoas qual era um pouco do meu trabalho naquele dia a dia, no que eu estava fazendo com aquilo ali, por que eu estava fazendo aquilo ali, sempre, obviamente, com um tom de educação, né, de comunicação, de poder ensinar. Então, obviamente, isso aos poucos, não é fácil, eu tenho certeza, mas precisando de ajuda, pode mandar um e-mail, que a gente pode discutir ideias que você estiver tendo, vai ser um prazer ajudar também. Obrigada, Luiz. Excelente, excelente. Obrigado, Cléo. Obrigado, Luiz. Só elogios aqui no chat, tá, Luiz?
inclusive a professora Jade de Oliveira, lá da PPG, do PPG co-irmão, da PPG Bioquímica da URGS, está te convidando aqui no chat para falar para o programa da PPG Bioquímica. Então, é um prazer. Aqui, já está aqui no chat, então bem legal ela estar aqui assistindo ao debate, a palestra. Uma série de elogios. E eu vou abrir, então, a pergunta para a Aline Adrião, que colocou aqui, queria fazer uma pergunta. Você pode falar, Aline? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, obrigada. Eu queria primeiro parabenizar o Luiz pela tua sensibilidade com a tua profissão, com a tua palestra. Eu te acompanho no YouTube. Eu sou aqui de Manaus, cheguei ao doutorado, também sou doutoranda, e sempre procuro me inspirar em pessoas como você, como esse grupo. Eu te sigo no Instagram, por isso que eu soube dessa reunião. Ah, legal. Então, fiz questão de estar aqui. E uma vez eu estava no Twitter e surgiu uma discussão sobre divulgação científica. Inclusive, eu já publiquei um pôster que eu fui no Rio e eu fiz um trabalho e eu marquei um pesquisador que eu sou muito fã lá da Califórnia e ele retuitou. Eu fui cara de pau, marquei ele e ele retuitou a pesquisa. Realmente isso daí é infalível, funciona. Funciona. E surgiu uma discussão que alguns pesquisadores, vou fazer divulgação, não vou. Porque eu prefiro ficar nos bastidores. O meu orientador lhe diz isso. Eu sou do tipo de ficar nos bastidores, porque tem aquele medo do professor querer se aparecer realmente. E alguns já disseram no Twitter, se tivesse um incentivo pela minha universidade, se eles pagassem algo, eu faria, porque leva tempo divulgar no YouTube, leva tempo eu divulgar no Twitter, eu ir no Canva fazer um pôster. Então, eu queria saber a tua opinião, se isso é algo que um pesquisador, ele realmente ama, porque o meu grupo de pesquisa ainda não tem um Instagram, né? Que eu já até trouxe essa opção. Mas muitos pensam isso ainda. Se você acha que deveria ter algum incentivo, ou realmente a pessoa tem que amar fazer isso? Porque, gente, fazer ciência é algo empolgante. Eu amo, é maravilhoso, né? Então, o que você acha disso? Deveria ter algum incentivo para esses professores? Aline, muito boa essa pergunta. Feliz que você está aqui. Obrigado por me acompanhar, né? Acho que fico bem feliz, né, de ter trazido o pessoal lá que me segue. Eu acho que isso é até uma coisa normal. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, o Paulo também pode falar sobre isso, ele fez pós-doutorado lá também. Muitos laboratórios nos Estados Unidos, eles vivem também com doações. Você entra no site do laboratório e tem lá, doe, você doa dinheiro. E muitos desses laboratórios fazem divulgação científica pensando nisso também, de você atrair pessoas que queiram doar para o seu trabalho, né? Então isso era uma coisa que eu via muito comum lá. Aqui no Brasil seria algo legal se a gente tivesse também essa oportunidade das pessoas apoiarem diretamente pesquisas que elas confiem, acreditem, né, que para elas seja importante por algum motivo, né? Lá fora também tem muitas associações por exemplo, pais que se uniram, que os filhos têm uma síndrome rara, e aí eles vão levantando, vai ganhando repercussão, a questão da empatia, da humanização, de você se colocar no problema daquelas pessoas, daquelas crianças, por exemplo. Elas criam uma fundação, essa fundação acaba ganhando doações e muitos deles fazem grants, né? Então o pesquisador pode aplicar direto para a fundação daquela doença, do filho daquela pessoa, para poder ganhar um dinheiro para poder estudar. Isso é um outro exemplo, né? E eles acabam divulgando a ciência daquela doença, por exemplo, para as pessoas compreenderem a gravidade, para as pessoas se interessarem pelo tema, para pesquisarem, e no fim das contas, elas podem acabar sendo gratificadas, por exemplo, financeiramente com isso. Claro que existe ainda aqui, pelo menos aqui no Brasil, uma discussão muito grande na questão de ganhar dinheiro com divulgação científica, o que eu acho muito feio, porque
por que as pessoas não podem ganhar dinheiro por um trabalho muito bem feito, sendo que é um trabalho importante? Né? Então, isso é para uma outra questão. Mas sim, eu acho que poderiam existir incentivos, bolsas específicas para laboratórios que fizessem trabalhos legais de comunicação e divulgação científica e né, que isso fosse estimulado, né? Mas me desanima muito, né, o cenário atual, né, de que isso possa acontecer, mas, obviamente, se tivesse, com certeza, acho que as pessoas estariam se preocupando um pouco mais com isso, pelo menos pensando um pouco mais no assunto. Excelente, obrigado pelos comentários, Aline e Luiz. Temos a Isadora e a Lisiane inscritas. A Isadora pode falar. Beleza. Agora. Oi, vocês conseguem me ouvir? Sim. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu também vim como Aline pelo Instagram, eu sigo o Luiz. E eu gosto muito do jeito que tu divulga a ciência, porque na minha vivência, a ciência se mostra uma coisa muito fácil, sabe? Eu sou de uma cidade no noroeste do Rio Grande do Sul. Ela tem, tipo, menos de 50 mil habitantes, então, tipo, é muito pequena. E tem uma escola técnica. A gente tem aulas de técnica de segurança, enfermagem, informática e radiologia. E daí eu comecei meu primeiro ano do ensino médio, finalizei agora há pouco o terceiro ano do ensino médio, e eu via que tinha muita gente saindo como técnico, né? Muitas pessoas se formando, e a gente tem umas 3 áreas fundamentais, 3 cadeiras, que falam só sobre questão da gente divulgar o que a gente aprendia na enfermagem, né? Uhum. E isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Tanto que eu entrei no curso porque minha mãe é enfermeira, porque eu tenho uma tia enfermeira, porque meu pai é técnico. Então, acabou que eu me envolvi nisso por conta disso. E daí, uma vez, um professor meu disse que a gente tinha que fazer um trabalho sobre notificação compulsória na área da saúde. E eu peguei 3 temas. Eu peguei suicídio, violência contra a mulher e HIV e AIDS. E eu comecei a fazer o trabalho e comecei a ver como era importante coletar informações e apresentar elas de uma maneira, porque eu tive que apresentar para minha turma. Muitas pessoas da minha turma tinham 50, 60 anos e queriam uma formação agora. Então, tipo, eu tinha que fazer uma coisa dinâmica e que eles entendessem. Quando eu apresentei, eu pensei, tá, se eu conseguir apresentar para eles, por que eu não vou conseguir apresentar para outras pessoas, né? E daí, na mesma época, a gente tem que fazer um estágio de 30 horas voluntário e depois a gente vai para o hospital. E agora, em março, eu vou começar o hospitalar para daí sim me formar. E daí eu comecei a pensar como eu podia aproveitar esse estágio. E eu sempre fui uma pessoa, assim, da minha escola, que gostava muito de falar. E eu pensei, então eu vou palestrar, né? Vou palestrar para o ensino médio. Isso quando eu estava no primeiro ano do ensino médio. E eu comecei, sabe? A primeira palestra que eu fiz foi sobre suicídio, prevenção de doenças, patologias mentais. Depois eu segui para violência doméstica. E a minha última foi mais para a área da saúde relacionada à estética, né? Eu falei sobre distúrbios alimentares e como a indústria da estética fomenta. Ao todo, eu acho que eu fiz em 3 anos 9 palestras na minha escola, para todo o ensino médio, e eu fui convidada pela minha escola técnica a fazer uma palestra na semana da enfermagem, porque coincide, um final de semana é o dia do enfermeiro e outro técnico, né? A gente faz uma semana de divulgação. E daí, a minha professora, que me ajudou numa das palestras de violência, uma psicóloga maravilhosa, a professora Isabel, ela falou bem assim, Isa, por que a gente não faz uma coisa maior? Tu nunca publicou um artigo? E daí eu me gelei, né? Por causa que, como tu disse, né? O artigo sempre foi visto como uma coisa muito, meu Deus, outro mundo, né? Publicar um artigo é muito importante, um cientista. E eu fiquei muito nervosa, mas eu disse, não, eu vou querer publicar. E agora ele tá perto de ser submetido, a gente enviou ele para um congresso cujo a gente não pôde comparecer por causa da função da pós dela, e meu ensino médio coincidiu, e a gente saiu num anal do Congresso de Gênero e Sexualidade Internacional da América Latina, que aconteceu em Gramado. E, tipo, eu tinha 16 anos, sabe? E foi uma coisa muito forte, porque, para mim, pessoa só fazia ciência a partir dos 30, sabe? Então, eu fico muito feliz com o que tu faz, assim como diversas pessoas aqui devem fazer também. E eu queria deixar esse relato realmente para as pessoas que acham que é muito difícil entrar na ciência, porque realmente não é.
eu até comentei contigo, Luiz, eu acho que tu pode lembrar de mim, que eu passei em biomedicina, vou começar agora uma faculdade aqui perto da minha cidade, que é a Unijuí, e quero seguir na divulgação, né? E foi uma coisa que, assim como aconteceu para ti, aconteceu para mim. Quando eu percebi, eu já estava no meio, e realmente é muito importante que pessoas como tu continuem fazendo o que fazem, né? Que é divulgando ciência de uma maneira que eu, com 15 anos, e tantas outras pessoas com menor idade consigam entender, né? Então, é isso que eu queria deixar. Muito obrigada mesmo pela tua contribuição. Nossa, fiquei até emocionado com essa história, muito bonita. É um orgulho, Isadora, ouvir isso. Meus parabéns, assim, como colega de profissão e como um divulgador, porque, como eu falei, assim, quanto antes a gente deixa claro a importância da divulgação científica, né, para as pessoas, para a sociedade, o papel do cientista, o papel de comunicar ciência com responsabilidade, tudo isso, quanto antes as pessoas começam nisso, melhor, porque eu demorei anos para aprender o que eu sei hoje, aprendendo do zero, e atualmente as pessoas têm, né, pelo menos eu tenho oportunidade hoje de ensinar as pessoas a irem por caminhos onde eu errei, que eu acho que podem serem mais bem-sucedidos. Então, parabéns de verdade por essa história, acho que todo mundo que ouviu aqui pode se sentir também inspirado de poder começar, porque é aquilo, é querer começar, é querer criar uma estratégia de ser efetivo, e como você está fazendo, fez por palestras, está comunicando também por artigo e tudo isso, então, meus parabéns, todo sucesso, tomara que dê muito mais certo aí na sua carreira como cientista e divulgadora também. Excelente, faço minhas as palavras do Luiz. Abri voz agora, então, para a professora Lisiane Porciúncula. Lise, colega nossa, durante muito tempo também lá no IDOR, fez um sabático lá com a gente. Lise, você pode fazer sua pergunta. Bem, vocês conseguem me ouvir? Sim, Lise. Muito bom, Luiz, parabéns. Eu chamei a Jade aí para participar, porque a gente quer fazer um fórum de discussão contigo e com a Melanie, né? Super envolvida. A Melanie é pós-doc do nosso PPG, e ela está super envolvida na divulgação e desmistificação das fake news em relação à Covid. Tá? Então, vai ser um prazer ter um fórum de discussão com vocês para os alunos participarem. Tá? Eu nunca tinha ouvido tu falar, Luiz, então, né? Mas a gente se conhece já há um tempo, né? Eu acompanho a divulgação, eu acho maravilhoso o teu trabalho. O meu comentário ele é um comentário muito pontual em relação ao que foi dito aqui pela Aline e pela Cleo. É a Cleo, né? É que eu enxergo só. Eu entendi, Cleo. Eu acho que faço parte da geração de vocês, assim, que tem um pouco ainda essa ideia de divulgação como algo um pouco irresponsável, muitas vezes, né? Mas o meu comentário é o seguinte, no governo do PT, a gente teve a criação dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, os INCT. E era mandatório nos INCTs a gente destinar parte da verba para a divulgação dos projetos que estavam para a população. Foi. Né? Isso era algo que... no primeiro INCT, isso foi um desafio, porque a gente não sabia quem recorrer para fazer isso de uma forma profissional, né? E quando profissional é justamente valorizando os comentários que vocês fizeram em relação à maneira responsável que a gente tem de divulgar a ciência. Tá? Então, esse sentimento que vocês têm é um sentimento que todos nós tivemos, muitos da nossa geração, muitos nós tivemos. Eu acho que essa geração do Luiz está fazendo isso de uma forma está fazendo isso de uma forma extremamente profissional e eficaz. Tá? Então, eu acho que nós conseguimos ter pessoas assim, que vão fazer esse trabalho de extrema relevância, porque assim, nós estamos vendo, como nós há poucos anos atrás, mas nós sempre vimos um pouco da desvalorização da ciência, mas a gente está vendo agora uma coisa que é a descredibilização da ciência, que é uma coisa muito perigosa. Então, eu acho que mais do que nunca nós temos que reunir esforços de todos os lados para tentar, inclusive os alunos de pós-graduação têm que nos dar força nisso, porque assim, eu não tenho capacidade para fazer isso de uma forma eficaz. Eu não tenho. E nem quero e nem vou aprender agora. O que eu posso ajudar é a informação que eu gostaria que fosse passada de uma forma responsável. Mas eu acho que a gente tem que fazer um esforço conjunto de contar com a universidade. As universidades, pelo menos a grande maioria delas, tem
mesmo que um pouco parca, mas tem uma assessoria de imprensa. E eu, pelo menos na minha universidade, eles sempre reclamavam, vocês têm que procurar a gente, fica muito difícil para a gente saber o que todo mundo na universidade faz. A URGS, pelo menos, é uma universidade imensa. Algumas universidades menores, talvez esse acesso, inclusive as universidades menores fazem isso de uma forma mais eficiente que a gente nas universidades grandes, assim. Então, eu sou bem solidária ao comentário de vocês, mas eu acho que a gente está melhor agora. Eu acho que a gente está conseguindo e a gente tem, mais do que nunca, o dever de fazer isso. Agora, Luiz, eu queria fazer uma pergunta para ti, assim, também dentro dos comentários da Cléo e da Aline, né? Quando a gente vai conversar com jornalistas, a informação que é no papel... Lizzy, está falhando um pouquinho. Está falhando. Só os últimos 10 segundos, Lizzy, por favor. Não, então era só uma pergunta para o Luiz, assim, ó. Tu achas, Luiz, que existem pessoas, por exemplo, que existem cursos, existem aperfeiçoamentos que os jornalistas poderiam fazer para eles nos ajudarem a divulgar, para eles entenderem, para eles conseguirem se comunicar com a gente de uma forma que consiga contemplar o que a gente espera e o que a gente quer atingir com o público? Era essa minha pergunta, assim, nesse universo que tu está vivendo, né? Com as pessoas que tu estás conversando, por exemplo, tu tem agora, né? Tu tá lá na Record. Como é que tu sente isso, assim? Como é que tu sente essa ponte entre a gente e os jornalistas? Excelente, Liz. Muito obrigado pelos comentários, muito bons. A gente tem um grande problema de instrumentalização a gente tem problemas de instrumentalização, digamos assim, em várias bases do cientista, porque existem várias bases do cientista que são importantes estarem fortalecidas. A questão de análise de dados, a questão de você ter um pensamento crítico, metodologia científica e de comunicar. A gente não aprende isso. Digamos, a gente não para aprender, né? Isso já é um grande problema. Hoje em dia existem, por exemplo, tem a Fiocruz que disponibiliza um curso, digamos assim, de divulgação científica, mas assim, teórico, online, gratuito, recomendo, botem lá Fiocruz Divulgação Científica, acho que são 30 horas de certificado, que é um bom começo, mas a gente ainda não tem nada que, digamos assim, dê a estrutura suficiente, um curso, uma metodologia, uma instrumentalização que dê para os cientistas, para quem quer fazer ciência, metodologias eficazes, baseadas em métodos que funcionem para poder comunicar ciência. Isso é uma coisa que está um gap muito... há muito tempo que a gente tem esse vão, né, de ter essa instrumentalização, de onde a gente recebe essa informação. Isso é algo que eu posso dizer que em breve vai mudar, em breve eu tenho novidades sobre isso, mas hoje em dia o curso que você tem, que você pode fazer, por exemplo, de divulgação de comunicação científica, é o da Fiocruz. Mas uma coisa que é muito complicada é a questão de como aprender a falar com os cientistas. Normalmente os cientistas querem ensinar, os jornalistas querem ensinar os cientistas como falarem com os jornalistas. Acho que é importante. Mas a gente também precisa ensinar os jornalistas a como conversar com os cientistas. A gente precisa se impor muito mais agora, eu acredito, em deter aquela informação, porque fomos nós que produzimos a informação, somos nós que detemos o conhecimento daquele tema, e nós queremos comunicá-lo. Então, existe, obviamente, também uma queda de braço entre os jornalistas de ciência, não todos, mas jornalistas e cientistas, de o que eu falar, tipo assim, você vai me contar a história, eu vou escrever da forma que eu quiser, não vou nem te mandar a reportagem e vou publicar. Eu acho que isso já é uma coisa bem antiga. A gente precisa, sim, fazer com que os jornalistas também se instrumentalizem na forma com que eles vão falar com aqueles cientistas e vão produzir uma notícia. Hoje em dia você tem o LabJOR da Unicamp que faz que tem tipo uma pós-graduação, mestrado, doutorado em jornalismo científico, que é bem forte. Mas ainda assim, a gente precisa aproximar, tirar um pouco dessa bolha acadêmica que também existe na divulgação científica e transformar em algo mais acessível. Tá faltando isso, mas eu tenho certeza que em breve as coisas vão melhorar. Eu, pelo menos, estou lutando para que isso aconteça em breve, né? Uma forma onde as pessoas possam aprender todas essas coisas que eu acabei abordando aqui e, obviamente, muito mais. Excelente. Tá bem, querido, muito obrigado. Valeu, Liz. Excelente, Liz. Excelente, Luiz. Continuam aqui os elogios. A Lilian comentando que fez esse curso da Fiocruz. É muito bom. Que achou muito bom.
Recomendo. A Laurisa dos Santos, que é nossa aluna do programa e membro da comissão, ela levantou a mão, quer fazer alguma pergunta. Pode falar, Laurisa. Oi, estão me ouvindo? Sim. Certo. Na verdade, são duas perguntas. A primeira tem um pouco a ver com o que a professora falou anteriormente, que é sobre a imprensa, que, na verdade, até o próprio Carl Sagan já comenta isso. Eu recomendo também vocês lerem o livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, que fala muito sobre divulgação científica, mesmo ele não deixando claro que o tema é esse, porque aborda fake news, tudo até que Luiz abordou, ou seja, não é algo novo, não é algo recente, falar mentira, né, e usar isso a favor. Mas a pergunta que eu fiz, a primeira você falou muito desse trabalho voltado para a internet, voltado para a divulgação, de quem tem um computador, de quem tem um celular e de quem tem internet em casa. Aí eu pensei aquele trabalho de base, porque minha crítica e meu incômodo vem desde a graduação exatamente por isso. Porque as empresas, as fundações de fomento de pesquisa do Estado não cria um material voltado para o público do dia a dia, o cara que você encontra no mercado, o cara que você encontra na padaria, quem está na fila do banco, ao seu lado, aquele seu tio que não tem o segundo grau completo e não está entendendo aquilo que está passando na TV, sabe? Então, a minha crítica é essa, porque as pessoas não se empenham em trazer a informação no dia a dia também. Porque, por exemplo, a UFBA aqui, eles têm um programa de extensão que é o ACC, onde alunos de graduação podem fazer parte desses programas de extensão e ajudar, por exemplo, ir para a Chapada Diamantina, fazer uma consultoria para uma cooperativa, por exemplo. Ou tem trabalhos que é voltado para o hospital universitário. Porém, o que eu percebo também é que essas pessoas, esses grupos, não têm o hábito de chegar para essas pessoas e falar: olha, esse trabalho é um trabalho que nós fizemos uma pesquisa para ajudar vocês, é um trabalho feito pela universidade para vocês. Então, não tem isso, sabe? Então, o problema não é de hoje e o problema não começou a existir quando a internet começou a existir, sabe? Fazer parte do nosso dia a dia. Então, a minha pergunta é essa, como a gente lida com isso? Porque é algo que me incomoda, mas eu não sei lidar. E uma segunda pergunta é a questão do que os professores falaram antes, de terem medo de divulgar e parecer que está sendo arrogante. Mas aí que está. O meio acadêmico, ele é muito delicado exatamente por essa questão da arrogância. Eu, como uma pessoa que vem da periferia, quando cheguei na universidade, esperava que os professores tivessem, no mínimo, especialização em educação. Então, como é que você é um professor que, na verdade, fez a graduação, mestrado, doutorado, vira professor, tem um embasamento, uma base educacional? Se você não tem base educacional, você não vai conseguir transmitir informação como a divulgação científica também, sabe? Então, como é que... Parece que é óbvio, talvez eu esteja sendo um pouco arrogante na minha fala, mas, é algo que me incomoda muito constantemente, sabe? Mesmo agora, concluído o mestrado, é algo que fica sempre aquele bichinho. Então, como você tem mais tempo, mais estrada nesse caminho da divulgação, eu queria saber de você esses pontos que eu passei. Olá, Laurisa, muito obrigado pelos pontos extremamente importantes, são coisas que eu comecei a visualizar muito quando eu comecei a dar palestras. E quando eu comecei a falar sobre comunicação científica, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu comecei a falar sobre isso em universidades federais, universidades particulares, e aí eu sentia que as pessoas estavam falando mais ou menos a mesma língua, mas quando eu fui falar, por exemplo, para uma escola pública, eu senti aquele impacto. Eu falei, eu não me preparei para essa audiência aí, que eu comecei a entender que existe um público que é sedento por informação e a gente não está olhando. Ele acaba ficando de lado. Eu acho muito, de verdade, muitas vezes pela a falta de empenho, às vezes, do próprio divulgador, do comunicador, olhar para esse público que não tem um acesso a um podcast, à internet, a uma comunicação mais de perto, por exemplo. O que eu vejo que tem uma coisa que funciona muito, que eu achei bem legal, um exemplo que teve aqui no Rio de Janeiro, que foi um museu, uma exposição móvel de ciência,
por colégios públicos daqui da rede estadual do Rio, onde esses artistas faziam essas imagens, né, com ciência do dia a dia deles, e aí a exposição ia para esses colégios, né, fisicamente nesses lugares, e aí vários cientistas que estavam, né, trabalhando se revezavam em momentos da semana para poder ensinar e para poder explicar. Então, uma coisa muito mais física, né? Acho que também a gente precisaria aumentar e criar mais material para a gente poder distribuir, por exemplo, em lugares onde você não tem acesso, onde você precisa dar um panfleto, uma folha, e as pessoas às vezes não entendem que isso pode ser muito bem efetivo. Eu vi, até teve um caso que viralizou, eu vi pelo Facebook, inclusive, de uma jovem pesquisadora, acho que foi Salvador, que ela fez um desenho explicando por que a vacina funcionava, e ela foi colando em vários postes, por exemplo, pela cidade, e foi, né, colocando, e isso acabou viralizando, eu acabei vendo isso por lá. E também é uma metodologia, né, dela tentando mostrar para pessoas que estão passando por ali, que nunca iam ter um acesso, e olhar pelo desenho de como é que isso funciona. Então eu entendo que isso é um ponto que a gente precisa debater mais, e é um exercício que eu faço muito, desde quando eu comecei a fazer isso, de como que eu posso, por exemplo, alcançar esse tipo de público. Em relação também à sua segunda pergunta, concordo com você, a gente vive realmente uma arrogância, às vezes, acadêmica, que ela é intrínseca, ela tá ali, que ela inibe a gente mesmo de poder criar e passar o conhecimento, e por isso que eu falo, a importância da instrumentalização até daquela pessoa que vai ensinar, que vai passar o conteúdo. Não basta você dizer, você está certo, você está errado. Você precisa ir atrás da informação, você precisa estudar para isso, fazer uma pós-graduação, por exemplo, para isso, para poder tentar passar esse tipo de conteúdo mais a fundo. Eu acho que isso acaba, né, só para finalizar minha fala, para não ir muito alongando, o que eu fico pensando muito nisso é o quanto que a gente precisa conscientizar de verdade, por exemplo, a Lise até ela comentou, ela falou, até ela disse ali, eu não consigo fazer isso agora, mas eu tenho vontade, eu tenho como passar para pessoas que possam fazer isso, né? Então, isso já é um aprendizado que a gente precisa ter, né? Mas acho que são pontos muito importantes que a gente precisa debater, e eu, por exemplo, eu fico pensando muito em formas que eu consigo passar essas palavras, essas coisas que a gente falou, para de verdade, para essas pessoas que estão mais fechadas para esse tipo de assunto. A gente só vai conseguir fazer isso tendo esse tipo de debate, levantando esses pontos para que as pessoas tenham de verdade ideias, né? Só eu, Luiz, não consigo ter muitas ideias, só o Pablo aqui a gente precisa do brainstorm, de levantar a problemática e debater em cima disso. Por isso que eu acho que também é importante a gente até fazer mais debates de divulgação científica para debater mais os problemas, né? A questão da acessibilidade. Concordo muito com você, obrigado pelos pontos. São coisas até que eu quero poder pensar mais sobre isso. Obrigado, Lauriza. Participação essencial. Muito obrigado. Excelente a resposta do Luiz também, os comentários. Lisiane aqui te agradecendo. Luiz, então eu vou terminar agora com uma participação minha, já que eu acho que não tem mais perguntas aqui. Beleza. Bom, primeiro, obviamente, agradecer a sua presença, dizer que você é uma das influências da gente estar tentando fazer aumentar a nossa inserção em mídias sociais, a inserção do programa, né? Então, a gente recentemente aprovou a criação das várias mídias sociais, a gente tem um canal no YouTube, tem o Instagram, está fazendo seminários agora online, e você é uma das referências, a professora Paula Campelo, que é coordenadora do programa em Neurociências da UF, é uma outra referência, que deu várias dicas, o canal deles, o Instagram da PPG em Neurociências da UF, se não me engano, é o programa de pós-graduação, é a página de pós-graduação com o maior número de seguidores do Instagram. Não são muitos, mas, enfim, acho que isso está começando mais recentemente, mas tem quase 3.000 seguidores. Então, dizer que você é uma das referências, aliás, eu já me consultei com você algumas vezes quando comecei a criar as coisas do canal, então eu fico muito feliz. E eu tenho alguns comentários, cara, a sua palestra é muito rica, abre uma série de discussões, né? Eu vou começar sobre uma questão que foi colocada pela Lisiane, pela Cleo e por várias outras pessoas, com relação ao quanto que o professor pode e deve fazer. Eu queria lembrar uma coisa, o tripé universitário, o tripé na universidade, é o quê? Pesquisa, ensino e extensão.
né? E o que é atividade de extensão? Atividade de extensão é o quanto a universidade a universidade conversar com a sociedade. E aí, eu acho que a gente precisa tentar trazer mais para as iniciativas de extensão a questão da divulgação científica, também pelas mídias digitais, que foi o seu foco, embora o comentário da Laurisa seja totalmente pertinente, né? Totalmente. Mas talvez entre por aí. Eu acho que a gente precisa incorporar dentro das atividades de extensão essa demanda, essa iniciativa. Eu queria propor aqui essa discussão ou colocar isso. Eu acho que nos projetos de extensão, lá na UFRJ, por exemplo, está aberto agora os editais de bolsas de extensão. Eu acho que, obviamente, isso contempla. Então, iniciativas para divulgação científica, acho que cabem no escopo, obviamente, cabem no escopo da extensão universitária. Uhum. E isso me lembra uma história que eu vou contar aqui, que é da Unirio. Eu acho que não tenho maiores problemas de contar, não vou dizer o nome, mas uma história que me assustou muito, uma vez conversando com um dos seguranças, e falando sobre várias coisas. Eu conversei com ele, sei lá, uns 40 minutos, estava esperando alguma coisa, e eu fiz amizade com vários seguranças, e um deles, ele falando, olha, eu perguntei, você gostaria que a sua filha estudasse aqui? Perguntei para ele. E ele falou, se Deus quiser, não. Se Deus quiser, não, doutor. Como não? Eu quero batalhar para pagar uma universidade. Porque a universidade pública, isso aqui é uma balbúrdia, isso aqui é uma bagunça, isso aqui é... E eu fiquei horrorizado, porque era o segurança da própria instituição falando contra, porque ele via as festas, e eventualmente você tem os alunos, você tem as festas, você tem os códigos, e denegrindo a imagem da universidade por conta daquele recorte da festa, do comportamento de jovens, enfim, ou do trote. Só que, veja, isso não é o depoimento de um indivíduo só. Isso é uma imagem que começa a circular em uma camada enorme da população brasileira. E que a ideia é justamente atacar as universidades públicas e instituições de pesquisa por rebarba, né? Isso aconteceu em 2018. Tá? Isso foi antes das eleições presidenciais, inclusive. Uhum. Eu queria colocar esse depoimento aqui. E eu fiquei horrorizado. E eu ouvi de 2 colegas de infância meus que na universidade todo mundo só usa droga e que só faz suruba. Eu ouvi de 2 colegas meus. Eu falei, poxa, ninguém me convidou para nada disso, nenhum evento desse, enquanto eu estive na universidade. E olha que eu estou há 20 anos e não saí, né? De uma forma ou de outra. Então, assim, a divulgação científica ela é importante também para a manutenção das próprias instituições, né? Porque existe uma iniciativa orquestrada para desacreditar as instituições científicas. Então, isso é um dos comentários que eu queria deixar aqui. A outra coisa que eu queria colocar, Luiz, e desculpa, eu tenho que fazer esses 3... São 3, 4 comentários. Vamos, manda bala. A outra coisa é a questão quando você fala muito da humanização das marcas ou a humanização do cientista. Cara, isso é neurociência pura, né? Isso, na verdade, você está falando... quando a gente está falando em educação, a gente fala da relação do professor com o aluno. Quando a gente transmite o conhecimento ele vem por estímulos auditivos, por estímulos visuais, mas também tem outros estímulos. Você pode usar uma música, você pode usar, enfim, várias ferramentas para reforçar o aprendizado e o conhecimento, mas um dos estímulos que é muito importante, talvez seja ignorado, é o estabelecimento de vínculos afetivos, né? A identificação daquele aluno com o professor. Quando você estabelece um vínculo afetivo eficiente, você aumenta você torna o aprendizado de determinado conteúdo muito mais fácil, né? Então, quando você coloca a humanização das marcas, a humanização do cientista, no contexto da divulgação científica, você está, na verdade, criando um vínculo afetivo nessa história. Então, isso é muito importante, eu queria pontuar isso também, de repente pode enriquecer, de repente se comentar isso. E, por último, eu falando de vários tópicos, não tenho como fugir deles. Estou acostumado. Uma coisa que também é muito importante, que talvez possa atrapalhar
é um debate que entra no contexto da divulgação científica, é a questão ciência básica e ciência aplicada, né? Nós que estamos no meio acadêmico, nós compreendemos a importância da ciência básica, mas o público não compreende. Então, por que você vai estudar um determinado órgão de um roedor? Então, como levar essa informação que você está usando dinheiro público para estudar um animal e não está fazendo um estudo que na cabeça da maioria da população, mas eu tenho que entender a doença, eu quero entender a doença. Então, essa questão da ciência básica e ciência aplicada é uma questão que eu acho que também participa muito da questão da divulgação científica e que eu queria, de repente, você comentasse. Luiz, falou bastante coisa aqui, mas a bola é contigo. Então, começar desse último para o primeiro. A questão da ciência básica e aplicada é um problema muito grande que a gente sofre de poder fazer as pessoas entenderem, de novo, a importância daquilo. A importância. Eu acho que um grande exemplo que tem um professor da Universidade de São Paulo, lá da USP, eu sigo ele no Twitter, agora acho que é Tahata, o sobrenome dele. Ele estuda o ciclo circadiano das plantas. E ele é grant do Serrapilheira, enfim, tem um trabalho fantástico, mas assim, ele brinca, né, que quando ele explica para as pessoas que ele estuda como que as plantas dormem, as pessoas ficam, como que você ganha 5 bilhões para estudar isso? E o jeito que ele fez muito legal que ele começou a fazer, era fazer vídeos no Instagram, no Twitter, explicando o que acontece se você não souber, por exemplo, para uma colheita, para reproduzir plantios diferentes, para o agronegócio é importante. Se você não sabe isso, o quanto de milhões você pode perder dinheiro por ter feito um mau planejamento, etc. E ele é biólogo e estuda lá o ciclo circadiano das plantas, etc. Então, uma das coisas que eu sempre aconselho as pessoas a falarem, eu gosto disso, por exemplo, por exemplo, a pessoa lá estuda uma célula do coração. Nossa, mas ganhou 1 milhão para estudar uma célula do coração? Assim, você usa o coração? Uso. Ou então, você não usa? Uso. A gente precisa entender. E se morre a célula, o que acontece? Aí você começa a explicar o que é uma necrose, o que é um infarto, etc e tal. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de mostrar para as pessoas, o diferencial e se não tivesse? E se eu não estudasse isso? Você sobrevive. Como que isso impacta na sua vida? Então, é um exercício, sim, dos cientistas explicarem, porque, por exemplo, tem gente que eu não falo o nome da pesquisa, nem eu sei, entendi. Sinalização, INT, PK3, não sei o que, para ver lá. Né? Você não entende quando a pessoa fala agora, quando ela explica a importância daquilo para uma determinada doença, que tem tantos por cento no mundo, que as pessoas não imaginam. Quando você não é problematizar, mas você expõe o problema e você expõe números. As pessoas, então isso é uma técnica que eu falo para as pessoas usarem. Mostre o problema e coloque isso em números. Quanto que isso pode acontecer? O quanto raro isso pode ser? Já imaginou se é com seu filho, com a sua filha, etc. Então isso é uma forma da gente fazer. Agora eu me perdi. Qual foram os 2 pontos lá que você falou? Vamos lá. Eu comentei da questão da ciência básica aplicada, você falou. Da humanização, né, a questão dos vínculos afetivos. Extremamente importante. Isso é pura neurociência, você criar um vínculo ali com quem você comunicar. Por isso que é muito importante você entender essa audiência, para você aumentar esse vínculo. Por isso que um vínculo em podcast é mais alto do que um vínculo num vídeo no YouTube. Entendeu? Você tem... Por quê? O auditivo, ele entra muito mais do que o visual, dependendo de como aquilo ali foi apresentado. Então, por exemplo, no meu podcast, eu coloco sons, efeitos sonoros, boto aquela pessoa imersa naquela situação. Isso faz o quê? Me ajuda a contar a história, a divulgar a ciência e a me conectar com a pessoa. Então isso é extremamente importante. E o outro foi o caso lá do segurança. Isso. Enfim, nós somos cientistas e a gente entende do N, né, da amostragem, e assim, é realmente triste
que eu posso dizer que isso é grande parte do Brasil. Infelizmente, e não só de segurança, de pessoas instrumentalizadas, de pessoas com mestrado, doutorado, porque às vezes a gente tem essa arrogância do cientista de falar assim, você está falando comigo com o teu doutorado. Isso não significa nada hoje em dia para você não ser um ignorante. Ter doutorado não significa que você não é ignorante. Todos nós somos ignorantes em algum assunto, né? Eu sempre lembro para as pessoas, lembre-se que seu doutorado é apenas uma pontinha naquela ilha do conhecimento daquele assunto. Existe um vasto mundo. A gente precisa ter humildade, e a gente também precisa ter humildade de entender que as pessoas elas são ignorantes, elas têm esse problema, e dependente da instrumentalização que ela tiver, e o que para mim é assustador, que às vezes a gente pensa que tem que ser ao contrário. Como que a pessoa é... Ué, gente, eu já vi professor de Universidade Federal defender absurdos, mestrado, doutorado, pós-doc fora, prêmio renovado, Academia Brasileira de Medicina. Temos um grande exemplo recentemente, o que aconteceu. Gravíssimo. Gravíssimo. O que está acontecendo, por exemplo, da ausência de conselhos da área que não estão se posicionando por política e não estão defendendo a ciência e estão separando o cientista do médico, o que é grave, o que, tipo, eu sou médico, você que é cientista, o problema é teu. Sabe? Não, e quando eu falo, Luiz, do exemplo do segurança, e eu não estou aqui falando em questão socioeconômica ou em qual eventual hierarquia, eu estou dizendo que um funcionário da que própria está dentro da instituição, ou seja, a própria instituição foi incapaz de, pelo menos naquele caso, e talvez aquele caso não seja tão exceção, aquele caso pode representar um percentual grande de funcionários que trabalham, prestam serviço para a própria instituição, que não entendem o papel da própria instituição. Então, existe uma falha crônica na comunicação. Então, na verdade, a ideia de colocar essa discussão aqui é mostrar, olha, a gente às vezes não está olhando para o próprio umbigo, ou para as estruturas internas. Então, é uma questão muito importante. E grave. A professora Carmen levantou a mão. Levantei. Luiz, sua foi excelente. Estão me ouvindo? Tô sim, Carmen. Perfeitamente. Excelente, e você mexeu com a minha cabeça. Eu agora estou pensando em como fazer para divulgar meus resultados de pesquisa com doença de Huntington, e que eu já tenho feito algum tipo de divulgação, mas não para Huntington, mas de uma forma assim, muito, digamos, antiga. Uhum. Que é, por exemplo, no papel da impressão. Eu tenho um projeto com doença de Huntington, um projeto de extensão, e o produto desse projeto de extensão foi produzir para as mães de pacientes com síndrome de Down, que frequentava o ambulatório de genética do Hospital Gafreguili, vinculado ao nosso departamento, um livrinho, tipo uma cartilha ilustrada, quadrinhos, que ficou linda, o cartunista era de primeira, que desde a célula, passa pelos cromossomos, explica o que é uma trissomia, o que é um mosaicismo, quais as consequências daqui o paciente com Down. Então, foi um produto que a universidade bancou. A universidade imprimiu em cores essa cartilha, e em excelente qualidade, 5.000 exemplares. A gente já em escolas de formação de professoras, ali do lado quase nossos vizinhos, ali na nossa rua, na Moncovo Filho, tem uma escola que é a Júlia, que é para formação de professores do ensino fundamental. E nós fazíamos a cada semestre palestras lá sobre síndrome de Down, com distribuição da cartilha, e a cartilha era uma coisa assim que chamava muita atenção e muito didática, muito básica. Então, inclusive, ser colocada para exposição no Instagram, no que for. Uhum. E ampliar muito mais isso. Então, é uma ideia que me deu, que vou pensar nisso. E você me lembra muito o professor Leopoldo Demeix,
Você conheceu o professor Leopoldo Demés? Eu não conheço. Ah, Professor Leopoldo Demés é um grande, ele faleceu há poucos anos, um grande bioquímico brasileiro, premiado como cientista, melhor cientista do terceiro mundo, alguns anos atrás, na década de 90, tá? Que trabalhava com a TPase, com contralar, eu fui aluna dele no mestrado em bioquímica. E o professor Demés, ele investiu muito em divulgação científica, e como isso aí aconteceu muitos anos atrás, ele produziu 2 CDs, um sobre mitocôndria, que anos atrás ele ainda usava, que é lindo, um vocal de músicas eruditas, espetacular, até para fazer os alunos escutarem coisa boa, valia a pena. Legal. E contração muscular também, belíssimo. O pessoal da bioquímica passava também, Pablo, você chegou a passar, não passou, para os alunos? Eu não cheguei a passar, mas sim, é um dos instrumentos mais utilizados em bioquímica. Foi por pura falta de tempo lá na medicina, mas os vídeos do Leopoldo Demés são, até hoje, referência. Estão no YouTube, então a edição Vou procurar. de fácil acesso. E então, realmente, se você não divulga, né, ele tinha uns cursos para professores do ensino médio, que ele ensinava fermentação, a fazer pão. Nas férias, os professores vinham de diversas escolas do Rio de Janeiro e do Estado também, e ele ensinava a parte prática de fermentação. Então, ele era completo, além dele ser um bioquímico de primeiríssima, ele tinha assim, uma empolgação com a educação científica e foi capaz de passar isso para muitos professores, né, pesquisadores da época dele. Quando eu estava no Estudo de Química, muitos anos atrás também, eu andei participando desses cursos que ele dava, junto com a professora Anita Panek e outros professores. Então, realmente, para você de influência é fundamental. Eu te agradeço muito essa sua, digamos assim, dela que você me deu e que eu acho que eu vou começar a pensar em novas coisas para fazer. Muito obrigada. Obrigado a você, Carmen, por me ouvir e por pensar em aplicar o que eu falei. Também conta comigo, meu e-mail está aí. Se eu puder ajudar, é só falar. Excelente. A professora Carmen, ela coordena os seminários junto comigo e com a comissão, né, de alunos. Dentre os alunos tem a Laurisa, tem o Felipe, tem o Bruno. Já passamos bastante da hora. Você respondeu mais perguntas do que falou, o que mostra o quanto o assunto. Não, e o quanto foi a sua palestra, foi boa para despertar essa discussão, essa curiosidade. A gente trouxe pessoas dos mais diferentes pontos do país, né? Isso foi bem legal, né? Do sul e do norte aqui, e nós aqui no sudeste, enfim, de várias cidades distintas, foi bem legal. Então, muito feliz, te agradecer a sua disponibilidade. Divulguei aqui o chat, os seus links, você divulgou na sua palestra também, das suas redes sociais. Se você quiser colocar mais alguma coisa, uma palavra final. Olha, agradecer a todo mundo que ficou aqui. Eu sei que às vezes é um assunto que a gente sofre resistência para abordar dentro da universidade, por incrível que pareça. Então, muito obrigado por me abrirem esse espaço para poder falar sobre isso, né? Normalmente eu sempre falava mais sobre a minha área acadêmica, sobre o trabalho que eu faço, que é importante, mas eu acho que eu estou hoje motivado, principalmente esse ano, em dar oportunidade de, assim, tentar falar com as pessoas a importância disso. Essa palestra que eu montei, ela é uma palestra como eu felizmente esperava, de gerar comentários, porque são pequenas sementinhas que eu fui plantando ao longo que isso vai dar, cada uma dessas sementes dá uma floresta inteira de assuntos, né, que a gente pode abordar. Então contem comigo também para uma próxima, que é onde a gente pode falar sobre outras coisas. Tem tanta coisa na divulgação científica que a gente pode falar sobre pré-print, falar sobre altmetrics de artigo, que eu também gosto bastante, enfim. Contem e seu projeto com cannabis também, que agora eu vou parar a palestra e continuar escrevendo artigo que logo sai.
Exatamente. Quem sabe aí vocês não divulgam o artigo aqui numa palestra. Vamos, podemos, isso é maneiro. Olha, gente, Luiz, muito obrigado. Agradecer a todo mundo que sustentou até agora. E vou encerrar, então, aqui a gravação e o nosso seminário de hoje. Foi excelente, tá? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima e qualquer coisa é só entrar em contato. Tchau, tchau.